A História dos Hebreus, Flávio Joséfo. Parte 5. Livro 2. Capítulo 1. Partilha entre Esaú e Jacó. Gênesis 35. Depois da morte de Isaque, os seus 2 filhos dividiram a herança, e nenhum deles ficou no mesmo lugar que antes havia escolhido para fixar residência. Gênesis 36. Esaú deixou Hebrom a Jacó e estabeleceu-se em Seir. Ele possuía a Idumeia e deu-lhe o seu nome, pois fora cognominado Edom, por motivo que vou explicar. Quando ainda era jovem, voltava um dia da caça exausto pelo trabalho e torturado por uma grande fome. Encontrou o irmão cozendo lentilhas para o jantar. Pareceram-lhe tão boas e tão apetitosas que grande desejo de comer fez que as pedisse a Jacó. Este, vendo que a ânsia do irmão as desejava, disse-lhe que as daria somente com a condição de que Esaú lhe cedesse o direito de primogenitura. Esaú concordou e o prometeu com juramento. Talvez, da mesma idade, zombaram da simplicidade de Esaú, e por causa da cor avermelhada das lentilhas, deram-lhe o nome de Edom, que em hebreu significa ruivo. E a região conservou-o desde então. Os gregos depois suavizaram o nome, para torná-lo mais agradável, e chamaram o lugar de Idumeia. 62. Gênesis 36. Esaú teve 5 filhos, com 3 mulheres: Ada, filha de Elon, Elifaz, de Olibama, filha de Zibeão, Jeús, Jalão e Corá. De Bazemate, filha de Ismael, Reuel. Elifaz teve 5 filhos legítimos: Temã, Omar, Zefô, Gaetã e Kenaz. Quanto ao 6º, de nome Amaleque, ele o teve de Tesma, nota de rodapé, ou Tímina, fim da nota de rodapé, sua concubina. Ocuparam aquela parte da Idumeia chamada Gobolite, e o país que foi chamado de Amaquelita, por causa de Amaleque. O nome Idumeia estendia-se antigamente até muito longe, e as diversas partes desse grande país conservaram os nomes daqueles que por primeiro os habitaram. Capítulo 2. Sonhos de José e inveja de seus irmãos que resolveram matá-lo. 63. A prosperidade com que Deus favorecia a Jacó era tão grande que nenhum outro no país se igualava em riquezas. E as excelentes qualidades de seus filhos não somente o tornavam feliz, mas também considerado por todos. Eles não tinham menos espírito que sabedoria e coração, e nada lhes faltava do que os pudesse tornar estimado. Deus tomava também tal cuidado por esse fiel servidor e concedia-lhe tão liberadamente as suas graças, que mesmo as coisas que pareciam ser-lhes adversas acabavam em seu proveito. Ele começava desde então, por ele e pelos seus, a abrir aos nossos pais o caminho para sair do Egito. Eis qual foi a origem disso. 64. Gênesis 37. José, que Jacó tivera de Raquel, era o mais querido de todos os seus filhos,
fosse por causa das melhores qualidades de espírito e de corpo, em que sobrepujava os outros, fosse por sua grande sabedoria. Esse afeto que o pai não conseguia esconder incitou contra José a inveja e o ódio dos irmãos, agravados ainda por causa de alguns sonhos que o moço lhes contara na presença do pai e que lhes pressagiavam uma felicidade extraordinária, capaz mesmo de suscitar inveja entre as pessoas mais próximas. O fato passou-se deste modo. Jacó o havia mandado com seus irmãos para trabalhar no campo de trigo, e ele teve um sonho na noite anterior, que não podia ser considerado sonho comum. Pela manhã, contou-o aos irmãos, a fim de que o explicassem. Parecia que o seu feixe estava de pé no campo, e que os outros vinham inclinar-se diante dele e adorá-lo. Eles não tiveram dificuldade em julgar o que significava aquele sonho. A fortuna de José seria muito grande, e eles lhe seriam sujeitos. No entanto, dissimularam, como se nada tivessem entendido, desejando em seu coração que a predição fosse falsa e concebendo contra ele uma aversão ainda maior. Deus, para confundir a inveja deles, permitiu a José outro sonho, bem mais importante que o primeiro. Parecia-lhe ver o sol e a lua e as 11 estrelas descerem ao céu até a terra e prostrarem-se diante dele. Ele contou o sonho ao pai diante dos irmãos, dos quais não desconfiava, e rogou que lhe dessem uma explicação. Jacó sentiu grande alegria, porque compreendeu facilmente que Deus pressagiava a José uma grande prosperidade, chegando ao tempo em que seu pai, sua irmã e seus irmãos seriam obrigados a prestar-lhe homenagem. O sol e a lua significavam o pai e a mãe, pois aquele dá forma e força a todas as coisas, e esta alimenta e faz crescer. As 11 estrelas significavam os 11 irmãos, que tiram toda a sua força do pai e da mãe, como as estrelas do sol e da lua. Jacó deu essa interpretação ao sonho e fez muito sabiamente. Mas o presságio deixou aflitos os irmãos de José, embora sendo-lhe muito próximos e devessem tomar parte na felicidade, sentiram maior inveja ainda, como se lhes fossem um estrangeiro. Assim, deliberaram fazê-lo morrer, e com esse fim, quando terminaram os trabalhos do campo, levaram os rebanhos a Siquém, que era um lugar abundante em pastagens. Não haviam dito ao pai, e a ausência deles afligiu Jacó. E para ter notícias deles, mandou José procurá-los. Capítulo 3. José é vendido por seus irmãos a uns ismaelitas, que o vendem no Egito. A sua castidade é a causa de que o lancem na prisão. Lá interpreta 2 sonhos e em seguida 2 outros a Faraó, que o nomeia governador de todo o Egito. Uma carestia obriga os seus irmãos a fazerem 2 viagens ao Egito, na primeira das quais José retém Simeão e na segunda Benjamim. Dá-se em seguida a conhecer a eles e manda buscar o seu pai. Gênesis 37. Os irmãos de José viram-no chegar com prazer, não porque vinha da parte de seu pai, mas porque, considerando-o inimigo, se regozijavam por vê-lo cair-lhes em suas mãos. E temiam tanto perder a ocasião de se desfazer dele, que o queriam matar naquele mesmo instante. Porém, Rúben, o mais velho, não pôde aprovar tamanha crueldade.
fez-lhe ver a enormidade do crime que queriam cometer, o ódio que atrairiam contra eles e quão abominável seria o assassínio de um irmão, se um simples homicídio já causava horror a Deus e aos homens. Além disso, eles matariam de dor um pai e uma mãe, que além do amor que tinham por José, por causa de sua bondade, nutriam-lhe uma ternura particular, por ser ele o mais obediente de todos os filhos. Assim, ele os conjurava a temer a vingança de Deus, que via já o cruel desígnio concebido em seus corações, que os perdoaria, contudo, se eles se arrependessem e se compensassem o seu crime, mas que os castigaria muito mais severamente se o cometessem. Que considerassem, pois, que todas as coisas a ele eram gentes. As ações praticadas no deserto não passariam mais despercebidas que as cometidas nas cidades, e a própria consciência servir-lhes-ia de algoz. E acrescentou que, se jamais fora permitido matar um irmão, mesmo havendo ofensa da parte dele, e se por outro lado é sempre louvável perdoar aos amigos quando eles erram, por muito maior razão eram eles obrigados a não fazer mal a um irmão, do qual jamais haviam recebido injúria alguma. A simples consideração pela juventude dele deveria levá-los não somente a sentir compaixão, como também ajudá-lo e a protegê-lo. A causa que os instigava contra ele tornava-os ainda mais culpados, pois em vez de invejar a felicidade que lhe tocaria e as vantagens com que Deus se comprazia em enriquecê-lo, eles deviam regozijar-se em considerá-las como suas também, pois, sendo-lhe tão próximos, de tudo poderiam participar. Deviam, por fim, imaginar qual seria o furor e a indignação de Deus contra eles, se levassem à morte aquele a quem ele havia julgado digno de receber de sua mão tantos benefícios, se ousassem tirar-lhe os meios de o favorecer com suas graças. Vendo Rúben que os irmãos, em vez de se comoverem com essas palavras, cada vez mais se obstinavam em sua funesta resolução, propôs escolherem um meio mais suave de executar, a fim de tornar a sua falta, de algum modo, menos criminosa. Se quisessem seguir o seu conselho, deveriam contentar-se em colocar José numa cisterna próxima, deixando-o lá para morrer, sem manchar as mãos com sangue. Eles aprovaram a proposta e Rúben desceu com uma corda à cisterna, que estava quase seca, e em seguida foi procurar pastagens para o seu rebanho. Mal ele havia partido, Judá, um dos filhos de Jacó, viu passando os mercadores árabes, descendentes de Ismael, que vinham de Galaade, os quais levavam para o Egito perfumes e outras mercadorias. Então ele aconselhou os irmãos a vender José, pois desse modo ele iria morrer num país distante, e eles não poderiam ser acusados de lhe terem tirado a vida. Eles negociaram com os mercadores, retiraram da cisterna o irmão, que contava então 17 anos, e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas. Quando retornou à noite, Rúben, que pretendia salvar José, foi secretamente à cisterna e chamou-o diversas vezes. Vendo que ele não respondia, imaginou que os irmãos o houvessem matado e censurou-o severamente. Eles então foram obrigados a contar-lhe o que havia feito, e o seu pesar foi desse modo um tanto mitigado. Os irmãos discutiram em seguida o que fazer para evitar ao pai
a suspeita de um crime. Acharam que a melhor maneira era tomar as vestes que haviam tirado de José antes de pô-lo na cisterna, rasgá-la e molhá-la no sangue de um cabrito, levando-as assim manchadas ao pai, a fim de fazê-los acreditar que um animal feroz o havia devorado. Foram então apressadamente para casa. O pai já estava desconfiado de que alguma desgraça acontecera a José. Os filhos disseram-lhe que não o tinham visto, mas haviam encontrado as suas vestes manchadas de sangue e rasgadas, as que de fato ele usava quando saíra de casa, e assim tinham todos os motivos para crer que ele fora devorado por um animal feroz. Jacó, que não havia pensado em tão dura perda, mas julgara apenas que o filho fora aprisionado e levado como escravo, quando viu as vestes, não duvidou mais da sua morte, pois a reconheceu como sendo as que ele usava ao sair de casa para ir ter com os irmãos. Foi então tomado de grande dor, tão intensa que mesmo por um filho único não se teria chorado tanto. Cobriu-se de saco e não ouviu as palavras de consolação que os outros filhos lhe dirigiam. 66. Gênesis 39. Quando os mercadores ismaelitas que haviam comprado José chegaram ao Egito, venderam-no a Potifar, mordomo do palácio do rei Faraó, que não o tratou como escravo, mas o fez educar com cuidado, como uma pessoa livre, e deu-lhe a direção de sua casa. José cumpriu seu dever com inteira satisfação de seu senhor. A mudança de condição não afetou absolutamente a sua virtude, e ele mostrou que um homem, quando é verdadeiramente sensato, ajuizado, procede com igual prudência na prosperidade e na adversidade. A mulher de Potifar ficou tão impressionada com o espírito e a beleza de José, que se enamorou dele perdidamente. E como o julgava pela condição que a sorte o havia reduzido, imaginando que na situação de escravo ele se julgaria feliz por ser amado pela sua senhora, não teve dificuldade em decidir manifestar-lhe sua paixão. José, porém, considerando um grande crime fazer tal afronta a um senhor, a qual era devedor de tantos favores, rogou-lhe que não exigisse dele uma coisa que não podia conceder, sem passar como o homem mais ingrato do mundo, embora em todas as outras ocasiões soubesse o quanto era devedor a ela. A recusa só fez aumentar a paixão da mulher. Ela imaginava ainda que José não seria para sempre inflexível e resolveu tentar outro meio. Escolheu para isso um dia de grande festa, à qual as mulheres costumavam comparecer, e fingiu estar doente, a fim de ter um pretexto para não sair, e tomar assim ocasião para solicitar José. Dessa maneira, encontrando-se em plena liberdade de falar-lhe e de insistir, disse-lhe: Vós teríeis feito muito melhor atendendo logo às minhas súplicas, concedendo-me o que vos peço, à minha qualidade e à violência do meu amor, que me obriga, embora eu seja vossa senhora, a rebaixar-me até o ponto de vos rogar. Se fordes sensato, reparai a falta que cometeste. Não vos resta mais desculpa alguma, pois se esperáveis que eu vos o procurasse uma segunda vez, faço-o agora, e com maior afeto ainda. Fingi estar doente e preferi o desejo de ver-vos ao prazer de assistir a uma grande festa. Se tivesseis ainda alguma suspeita,
de que o que eu vos digo é uma cilada. Para vos experimentar, a minha perseverança não permitirá mais dúvidas de que a minha paixão é verdadeira. Escolheis, pois, agora, ou o favor que vos ofereço, correspondendo ao meu amor, ou esperando de mim, para o futuro, favores ainda maiores. Ou os efeitos de minha ira e de minha vingança, se preferires a honra que vos concedo uma vã opinião de castidade. Se isso acontecer, não imagineis que alguma coisa haverá capaz de salvar-vos, pois vos acusarei perante o meu marido de terdes querido atentar contra minha honra. E por mais que possas dizer e provar ao contrário, ele prestará sempre mais fé às minhas palavras do que às vossas justificativas. Após haver falado dessa maneira, juntou as lágrimas aos rogos. Mas nenhuma, nem as solicitações, nem as ameaças, conseguiram demover José de faltar ao seu dever. Ele preferiu expor-se a tudo do que se deixar levar por um prazer criminoso. Julgou que não haveria castigo que ele não merecesse se cometesse tal falta, e apenas para agradar uma mulher. Então fez-lhe ver que ele também era devedor ao marido dela, acrescentando que os prazeres legítimos do casamento eram preferíveis aos produzidos por uma paixão desregrada, que estes últimos apenas se passavam, causando um arrependimento inútil, e que viveriam no contínuo temor de serem descobertos. Mas nada havia a temer da fidelidade conjugal e do andar com confiança na presença de Deus e dos homens. Se ela se mantivesse casta, conservaria a autoridade que tinha para dar-lhe ordens, ao passo que perderia essa mesma autoridade, cometendo com ele um crime que ele poderia sempre atirar-lhe em rosto. Enfim, a tranquilidade de uma consciência que nada se sente culpada era infinitamente preferível à inquietação daqueles que precisam esconder pecados vergonhosos. Essas palavras e outras semelhantes que José proferiu, procurando convencê-la a moderar a sua paixão e compreender o próprio dever, só a fizeram inflamar-se ainda mais, e ela tentou obrigá-lo a conceder-lhe o que não podia, sem um crime, pretender dele. Não podendo então tolerar mais o tempo tão grande vexame, ele escapou, deixando, porém, o manto nas mãos dela. Ofendida com a repulsa de José e temendo que ele a denunciasse ao marido, resolveu precedê-lo e vingar-se. Assim, irritada por não ter podido satisfazer a sua paixão brutal, quando o marido regressou e, surpreso, perguntou-lhe a causa de vê-la naquele estado, e ela respondeu: não mereceis viver se não castigardes como merece esse pérfido e detestável servidor, que, esquecendo-se da miséria a que estava reduzido, quando o compraste, e da excessiva bondade com que o tratais, em vez de mostrar gratidão, teve a ousadia de atentar contra minha honra e de assim querer fazer-vos a maior afronta que jamais poderíeis receber. Escolheu para executar o seu intento este dia de festa e a vossa ausência. E dizei, depois disto, que a única causa desse pudor e dessa moderação que ele afeta não é o temor que tem de vós. A honra que lhe concedeste, sem que ele a merecesse,
e que não teria ousado esperar, levou a essa horrível insolência. Ele julgou que por lhe teres confiado todos os vossos bens e dado toda a autoridade sobre os demais servidores, ainda que mais velhos que ele, lhe era permitido levar os seus desejos pessoais até a vossa esposa. 67. Depois de lhes ter falado dessa maneira, e acrescentando lágrimas às palavras, mostrou-lhe o manto de José, afirmando que lhe havia ficado nas mãos enquanto resistia. Potifar, convencido por aquelas palavras e pelas lágrimas, e dando mais valor do que devia ao amor que tinha por ela, não pôde deixar de acreditar no que acabava de ouvir e ver. Assim, louvou-lhe muito a sabedoria e, sem indagar da verdade, não duvidou de que José fosse realmente culpado e mandou-o colocar na prisão. Experimentava uma alegria secreta pela virtude da esposa, da qual julgava não poder duvidar depois da prova tão convincente que ela lhe havia mostrado. 68. Enquanto o egípcio se deixava enganar dessa maneira, José, em tão amarga e injusta vicissitude, colocou nas mãos de Deus a justificação de sua inocência. Ele não quis se defender, nem dizer de que modo as coisas se haviam passado, mas, suportando com paciência a prisão e a humilhação, confiava em Deus, ao qual tudo é manifesto, que conhecia a causa de sua infelicidade e que era tão poderoso quanto os que o faziam sofrer eram injustos. Ele experimentou logo os efeitos da divina providência, pois o carcereiro, considerando a diligência e fidelidade com que ele fazia tudo o que lhe era mandado e tocado pela majestade estampada em seu rosto, tirou-lhes as cadeias. Tratou-o melhor que a outros e tornou-lhe a prisão mais tolerável. Gênesis 40. Como nas horas em que se permite aos prisioneiros tomar um pouco de descanso, eles costumavam conversar sobre sua infelicidade, José fez amizade com um mordomo do rei, ao qual o príncipe muito havia estimado, mas o colocara na prisão por causa de um descontentamento que tivera com ele. Esse homem, percebendo a virtude de José, contou-lhe um sonho que tivera e rogou-lhe que o explicasse, pois se sentia muito infeliz, não somente por ter perdido as boas graças de seu senhor, mas também por estar sendo perturbado com sonhos que ele julgava só poderiam vir do céu. Parecia-me, disse ele, que eu via 3 cepos de videira, carregados com grande quantidade de uvas, e estando maduros os cachos, eu espremia para tirar-lhes o caldo, numa taça que o rei tinha na mão, e que eu apresentava a sua majestade, que o achava delicioso. José ouviu e disse-lhe que tivesse boas esperanças, pois o sonho significava que dentro de 3 dias ele sairia da prisão por ordem do rei e voltaria às suas boas graças. Pois, acrescentou, Deus concedeu aos frutos da videira diversos e excelentes usos e uma grande virtude. Serve para se lhe fazerem sacrifícios, para confirmar a amizade entre os homens, para fazê-los esquecer a inimizade e para mudar a sua tristeza em alegria. E assim sendo, como esse licor que vossas mãos espremeram foi favoravelmente recebido pelo rei, não duvideis de que esse sonho prenuncia a vossa saída da miséria em que estáis há tantos anos, quando vos pareceu ver em cepos de videira. Quanto vos pareceu ver em cepos de videira. Mas quando tiverdes sabido que as minhas predições são verdadeiras, não vos esqueçais
na liberdade que gozareis, daquele que deixastes preso, ainda às cadeias. Lembrai-vos tanto mais na vossa felicidade da minha desgraça, pois não foi por ter cometido crime que eu sou castigado, mas por ter preferido, por um sentimento de dever e de virtude, a honra de meu senhor, à volúpia criminosa. Seria inútil dizer qual foi a alegria do copeiro-mor ante uma interpretação tão favorável de seu sonho, e com que impaciência esperava a sua realização. Aconteceu, porém, em seguida, outra coisa de todo contrário. 69. Um padeiro-mor do rei, que estava preso com eles e escutar essas palavras, teve esperanças de que um sonho que também tivera lhe poderia ser favorável, e contou-o a José, e rogou-lhe que o explicasse. Parecia-me, dizia ele, que eu levava na cabeça 3 cestos, 2 dos quais estavam cheios de pão, e o terceiro de iguarias diversas, das que se servem nas mesas do rei. E alguns passarinhos as levavam sem que eu pudesse evitá-lo. José, depois de escutá-lo atentamente, declarou que teria muito desejado dar-lhe uma explicação favorável, mas era obrigado a dizer que os 2 primeiros cestos significavam que só lhe restavam 2 dias de vida, e o terceiro, que ele seria enforcado e comido pelos pássaros. 70. Tudo o que José havia predito aconteceu. 3 dias depois, o rei mandou, durante um grande banquete, no dia de seu nascimento, que enforcasse o padeiro-mor e se tirasse da prisão o copeiro-mor, para recolocá-lo no cargo. Mas a ingratidão deste o fez esquecer da promessa, e José continuou a sofrer por mais 2 anos as amarguras inerentes a um cárcere. Deus, todavia, que jamais abandona os seus, serviu-se para dar-lhe a liberdade de um expediente ao qual vou relatar. O rei teve numa mesma noite de 2 sonhos, que julgou serem péssimos presságios, embora não se lembrasse da explicação que simultaneamente lhe fora dada. No dia seguinte, ao despontar do dia, mandou buscar os homens mais sábios de todo o Egito e ordenou-lhes que os decifrassem. Eles responderam que não o podiam fazer, aumentando-lhe ainda mais o temor. Esse fato despertou na memória do copeiro-mor a lembrança de José e do dom que ele possuía para interpretar sonhos. Falou dele ao rei, contando-lhe como José havia explicado o seu sonho e o do padeiro-mor, e como os fatos confirmaram a veracidade de suas palavras. Disse-lhe também que José era escravo de Potifar, o qual havia posto na prisão, e hebreu de nascimento, oriundo de uma família ilustre, segundo ele mesmo afirmava. E caso sua majestade desejasse mandar buscá-lo, não julgasse dele pelo estado infeliz em que se encontrava, mas poderia saber por seu intermédio o que significavam aqueles sonhos. Ante essa sugestão, o rei mandou imediatamente buscar a José. Tomou-o pela mão e disse: Um dos meus oficiais falou-me de vós, de maneira tão elogiosa que a opinião que tenho da vossa sabedoria faz-me desejar que me expliqueis os meus sonhos, tal como explicastes o dele, sem que o temor de me zangar ou o desejo de me agradar vos faça mudar algo da verdade, ainda que me reveleis coisas desagradáveis. Parecia-me que, passeando ao longo do rio, eu via 7 vacas bem grandes e muito gordas, que saíam para ir aos pântanos. Em seguida vi outras 7, muito feias e muito magras, que foram ao encontro das primeiras e as devoraram, sem que com isso saciassem a fome.
Acordei muito perturbado a respeito do que esse sonho poderia significar. E tendo dormindo de novo, tive outro sonho, que me pôs em inquietação ainda maior. Parecia-me que via 7 espigas saídas de um mesmo pé, todas maduras e tão gordas que o peso dos grãos as fazia inclinar-se para a terra. Perto dali, 7 outras espigas muito secas e magras devoraram então aquelas 7 tão belas, deixando-me estupefado e no desassossego em que me encontro ainda agora. Depois de o rei assim haver falado, José respondeu-lhes: Os 2 sonhos da vossa majestade significam a mesma coisa. As 7 vacas magras e as 7 espigas áridas que devoraram as vacas bem nutridas e as espigas gordas representam a esterilidade e a carestia que assolarão o Egito durante 7 anos e que consumirão toda a fertilidade e a abundância dos 7 anos precedentes. Parece que será difícil remediar tão grande mal, porque as vacas magras que devoraram as outras não foram ainda saciadas. Mas Deus não prediz tais coisas aos povos para amedrontá-los, de modo que eles se deixem abater pelo desânimo, mas ao contrário, para obrigá-los por uma sábia previdência a evitar o perigo que os ameaça. E assim, se agradar a vossa majestade, mandar que se reserve o trigo colhido nestes anos tão férteis, para distribuí-lo na época da necessidade, o Egito não sentirá absolutamente a esterilidade dos outros anos. O rei, admirado da inteligência e sabedoria de José, perguntou-lhe o que fazer naqueles anos de abundância para tornar suportável a esterilidade dos outros. José respondeu-lhe que era necessário recolher o trigo, de sorte que gastasse apenas o necessário e se conservasse o resto para prover a necessidade futura. E acrescentou que era ainda preciso deixar os lavradores apenas o que lhes fosse necessário para semear a terra e para viver. Shhh! 71. Faraó então... mas... faz essa cachorra parar de latir aí. Josi! Desculpa, pessoal. Continuando, 71. Faraó, então não menos satisfeito com a prudência de José do que com a explicação dos sonhos, julgou não poder fazer escolha melhor do que o próprio José para a execução de um conselho tão sensato. Assim, deu-lhe plenos poderes para determinar o que julgasse mais conveniente para o seu trabalho e para o bem-estar de seus súditos. Como sinal da autoridade com que o honrava, permitiu que se vestisse de púrpura, usasse um anel com um selo real e fosse conduzido sobre um carro por todo o Egito. José, em seguida, fez executar as ordens e mandou recolher todo o trigo aos celeiros do rei, deixando ao povo somente o necessário para semear e viver, sem dizer por que razão assim procedia. Ele tinha então 30 anos, e o rei fez nomear Pisotom-Fansi, por causa da sua inteligência. Esse nome significa em língua egípcia aquele que penetra as coisas ocultas. 72. Faraó fez José desposar uma jovem de nobre família, chamada Azenate, cujo pai se chamava Potífera, e era sacerdote de On. Dela teve 2 filhos, antes que chegasse a carestia, e por isso chamou o primeiro de Manassés, isto é, esquecido, porque a prosperidade em que então se encontrava fazia-o esquecer das aflições passadas. E ao segundo chamou Efraim, isto é, restabelecimento,
porque havia sido reintegrado à liberdade de seus antepassados. 73. Depois que os 7 anos de abundância preditos por José se passaram, a carestia começou a ser tão grande que, neste mal imprevisto, todo o Egito recorreu ao rei. José, por ordem do soberano, distribuiu o trigo, e o seu sábio proceder conquistou-lhe um afeto geral, tanto que todos os chamavam de Salvador do povo. Ele não vendeu o trigo somente aos egípcios, mas também aos estrangeiros, porque estava convencido de que todos os homens estão unidos por um estreito liame, de modo que os que se encontravam na abundância estão obrigados a socorrer os outros nas suas necessidades. 74. Gênesis 42. Como o Egito não era o único país assolado pela carestia, pois o flagelo se estendia a várias outras províncias, entre outras, a própria Canaã, Jacó, sabendo que se vendia trigo no Egito, mandou para lá todos os seus filhos para comprar o alimento. Todos, exceto Benjamim, filho de Raquel, e irmão de pai e mãe de José, que reteve junto de si. Quando os 10 irmãos chegaram ao Egito, dirigiram-se a José para pedir-lhe que lhes mandassem vender trigo. Tinha ele tanto prestígio que teria sido inútil recorrer diretamente ao rei. Ele reconheceu imediatamente todos os seus irmãos, mas eles não o reconheceram, porque José era ainda muito jovem quando o venderam e sua fisionomia estava mudada. Além disso, jamais teriam imaginado vê-lo em tal condição e poder. José resolveu experimentá-los. Depois de recusar vender-lhes o trigo, acusando-os de serem espiões e de juntos conspirarem contra o rei, declarou também que eles fingiam ser irmãos, embora se parecessem, mas que se haviam reunido de vários lugares, não sendo possível que um só homem tivesse tantos filhos, todos tão bem feitos. Uma rara felicidade, que não acontece nem mesmo aos reis. Ele assim falou somente para eles ter notícia de seu pai, do estado de seus negócios durante a sua ausência, e de seu irmão Benjamim, que temia tivessem também feito morrer pela mesma inveja da qual ele próprio já havia sentido o efeito. As palavras de José os deixaram atônitos, e para se justificarem de tão grave acusação, responderam-lhe por boca de Rúben, o mais velho: nada está mais longe do nosso pensamento que vir até aqui como espiões. A carestia de que assola também a nossa pátria obrigou-nos a recorrer a vós, porque soubemos que a vossa bondade, não se contentando em remediar as necessidades de vossos súditos e do rei, vai além das fronteiras em socorro das necessidades dos estrangeiros, permitindo-lhes também comprar trigo. Quanto a dizermos que somos irmãos, basta olhar nossos rostos para se notar pela semelhança que falamos a verdade. Nosso pai, que é hebreu, chama-se Jacó. Ele teve de 4 mulheres 12 filhos, e fomos felizes durante o tempo em que vivíamos todos. Porém, depois da morte de um deles, chamado José, todas as coisas nos foram adversas. Nosso pai não se pode consolar de sua perda, e a sua extrema aflição não nos causa menor dor do que a que sentimos com a morte do nosso irmão tão querido e tão amável. O motivo que nos traz aqui é somente comprar trigo. Deixamos o nosso pai com o mais moço de nossos irmãos, de nome Benjamim. E se vos aprouver mandar buscá-lo, sabereis que vos dizemos a verdade e vos falamos sinceramente. Essas palavras deram a conhecer José, que nada mais devia temer por seu pai ou por seu irmão.
No entanto, ordenou que os pusessem na prisão, para serem interrogados comodamente. Fê-los voltar 3 dias depois e disse-lhes: para me certificar de que não viestes aqui com mau desígnio contra a segurança do rei, e de que sois todos irmãos e filhos do mesmo Pai, quero que me deixeis um dentre vós, que ficará em completa segurança comigo. E depois de terdes regressados com o trigo que pedirdes, voltareis aqui trazendo o vosso irmão menor, que deixastes com ele. A ordem deixou-os atônitos, e lastimando a própria infelicidade, reconheceram que Deus os castigava, com justiça, pela grande crueldade deles com José. Por isso Rúben, censurando-o severamente, disse-lhes que as lágrimas eram inúteis, e que era necessário suportar com firmeza o castigo, o qual bem mereciam. Vividamente sentidos, puseram-se de acordo. Como falavam em língua hebraica, julgavam que ninguém os entendia. José, no entanto, ficou tão comovido ao vê-los quase levados ao desespero, que, não podendo reter as lágrimas e não querendo ainda dar-se a conhecer, retirou-se da presença deles. Tendo voltado em seguida, reteve Simeão como refém, até que trouxessem o irmão menor. Então deu-lhes permissão para comprar o trigo e partir. Entretanto, ordenou secretamente que recolocassem nos sacos o dinheiro que lhes haviam entregado em pagamento, o que foi feito. 75. De volta a Canaã, eles narraram ao pai tudo o que se havia passado, como os haviam tomado por espiões, como o governador não quisera acreditar neles, apesar de terem dito que eram todos irmãos, e que tinham ainda um irmão menor, o qual havia ficado com o pai, e como conservariam Simeão como refém, até que levassem Benjamim. Pediram-lhe então que enviassem Benjamim com eles, sem nada temer pela sua morte. Jacó, sentindo-se já bastante pesaroso pelo fato de Simeão ter ficado no Egito, achou que a morte lhe seria mais suave que o risco de perder também a Benjamim, e recusou-se deixá-lo partir, embora Rúben acrescentasse aos seus rogos a proposta de entregar-lhes os próprios filhos para Jacó, deles dispor como bem entendesse, se alguma desgraça sobreviesse a Benjamim. Mas nem assim pôde fazê-lo consentir. A resistência do pai pôs os irmãos em indizível agonia, que aumentou muito quando encontraram o dinheiro nos sacos de trigo. Gênesis 43. A carestia continuava, e quando o trigo que haviam comprado estava terminando, Jacó começou a pensar em mandar Benjamim ao Egito, pois os seus irmãos não ousavam retornar sem ele, embora a necessidade aumentasse e eles redobrassem as instâncias. Jacó não conseguia decidir-se. Em tal conjuntura, Judá, que era de natureza ousada e violenta, tomou a liberdade de dizer-lhe que havia exagero em sua inquietação a respeito de Benjamim, pois, quer ficasse junto dele, quer se afastasse, nada lhe poderia acontecer contra a vontade de Deus. Que aquele cuidado inútil punha em risco a sua própria vida e a de todos os seus, pois só poderiam subsistir pelo auxílio que trouxessem do Egito. Que deveriam reconsiderar que o atraso no regresso talvez levasse os egípcios a executar Simeão, que segundo a sua piedade deveria confiar a Deus a conservação de Benjamim, e que por fim prometiam trazê-lo são e salvo, ou então morrer com ele. Jacó não pôde resistir a tão fortes razões e deixou partir Benjamim. Deu-lhes o dobro do dinheiro necessário para comprar o trigo, acrescentando vários presentes para José, dentre as coisas mais preciosas que havia na terra de Canaã: bálsamo, resinas,
terebintina e mel. Esse pai, de natureza tão suave e terna, passou todo aquele dia imerso em grande dor, ao ver partir todos os seus filhos. Também estes saíram no temor de que o pai não pudesse resistir a tão grande aflição, mas, à medida que se adiantavam na viagem, consolavam-se com a esperança de uma melhor sorte. 76. Logo que chegaram ao Egito, dirigiram-se ao palácio de José, e temendo que os acusassem de terem roubado o dinheiro do trigo que haviam comprado, desculparam-se com o administrador, assegurando-lhe que fora de grande surpresa deles, quando, já em sua pátria, encontraram nos sacos o dinheiro, que de novo lhe traziam. Ele fingiu ignorar de que se tratava, e eles ficaram ainda mais tranquilos quando puseram Simeão em liberdade. Pouco tempo depois, voltando ao palácio do rei, entregaram a José os presentes que o pai enviara. José perguntou da saúde de Jacó, e responderam-lhe que era boa. Ele cessou de temer por Benjamim, quando o ouviu entre os demais, porém não deixou de perguntar se era aquele o irmão menor deles. Tendo eles respondido que era, contentou-se em dizer-lhes que a providência de Deus estendia-se a tudo. Não podendo mais conter as lágrimas, afastou-se para não se dar a conhecer. Naquele mesmo dia, ofereceu-lhes uma ceia, determinando que se sentassem à mesa na mesma posição e ordem que adotavam em casa. Tratou-os assim muito bem e fez servir uma porção dobrada a Benjamim. 77. Gênesis 44. Ordenou em seguida que lhes dessem o trigo que se desejavam levar e acrescentou, por ordem secreta, que quando estivessem dormindo, se pusessem de novo nos sacos o dinheiro do pagamento e escondessem, além disso, no saco pertencente a Benjamim, a taça em que ele, José, comumente se servia. Queria desse modo experimentar a disposição dos irmãos para com Benjamim, para ver se o auxiliariam quando ele o acusasse daquele furto, ou se abandonariam ele, sem se incomodar com sua sorte. Sua ordem foi executada. Eles partiram ao raiar do dia com grande júbilo por terem reconquistado seu irmão Simeão e cumprindo a promessa para com seu pai, restituindo-lhe também Benjamim. Entretanto, ficaram espantados quando se viram cercados por uma tropa de cavalaria, junto da qual estavam os servidores de José, que haviam escondido a taça. E perguntaram a estes por que o motivo, depois de o senhor deles os haver tratado com tanta cordialidade, os perseguiam com tanta insistência. Os egípcios responderam-lhe que a bondade de José, de que se vangloriavam, ressaltavam-lhes ainda mais a ingratidão que os tornava mais culpados. Pois, em vez de reconhecerem os favores que haviam recebido, não tinham escrúpulo de roubar a taça de que se servira para lhes dar, num banquete, demonstrações de sua estima, e haviam preferido um roubo tão vergonhoso à honra da boa graça, expondo-se ao perigo que os ameaçava, se fossem descobertos. Porque eles não podiam deixar de ser castigados como mereciam, pois se haviam podido enganar o encarregado da guarda daquela taça, não podiam enganar a Deus, que revelara o roubo, não permitindo que dele se aproveitassem. E em vão fingiam ignorar o fim que os levara ao encalço deles, pois o castigo que receberiam falosia conhecer o motivo. O egípcio que assim falava acrescentou a isso 1000 censuras. Mas, como os irmãos se julgavam inocentes, não se incomodaram com as recriminações. Acharam loucura que fossem acusados de tal roubo. Eles,
que depois de encontrarem nos sacos o dinheiro do trigo que os haviam comprado, tinham-no restituídos em boa fé, embora ninguém disso soubesse. O que era uma maneira de agir bem contrária ao crime de que os acusavam. Como uma busca poderia melhor identificar que as palavras, a confiança que tinham em sua inocência, tornou-os tão ousados que insistiram com os egípcios que examinassem todos os sacos, acrescentando que estavam dispostos a serem todos castigados, se um só deles fosse tido como culpado. Os egípcios aceitaram a sugestão e determinaram fazer a pesquisa com uma condição mais favorável. Contentar-se-iam em prender somente aquele cujo saco a taça estivesse escondida. O oficial remexeu então todos os sacos, iniciando propositadamente pelo dos mais velhos, a fim de reservar o de Benjamim para o final. Não porque não soubessem em qual saco a taça se encontrava, mas para dar a impressão de que se desobrigava muito bem de sua incumbência. Assim, os 10 primeiros, nada receando por eles mesmos e não julgando que houvesse algo a temer por Benjamim, queixaram-se de seus perseguidores e do atraso que estava causando aquela busca injusta. No entanto, quando abriram o saco que pertenciam a Benjamim e ali acharam a taça, a surpresa de terem caído em tal desdida, quando já se julgavam fora de qualquer perigo, causou-lhes tão viva dor que eles rasgaram as próprias vestes e só conseguiram gritar e gemer. Isso porque imaginaram logo o castigo inevitável para Benjamim e ao mesmo tempo lembraram que haviam solenemente prometido ao pai restituir-lhe o filho menor. E, para acúmulo da aflição, sentiam-se culpados da desgraça de um e de outro, pois foram seus insistentes pedidos que levaram Jacó a decidir mandar Benjamim com eles. Os cavaleiros, sem demonstrar comoção com as suas queixas e lágrimas, levaram Benjamim a José. E seus irmãos o seguiram. José, vendo Benjamim nas mãos dos soldados, assim falou aos seus irmãos, esmagados pela dor: Miseráveis que sois! Respeitai então um pouco a providência de Deus, e são tão insensíveis à bondade que vos testemunhei, que tenhais tido coragem de cometer uma ação tão baixa para com o vosso benfeitor, que vos recebeu com tanta cordialidade. Essas poucas palavras causaram-lhes tal confusão que somente puderam se oferecer para libertar o irmão e serem castigados em seu lugar. Diziam entre si uns aos outros que José era feliz, pois se havia morrido, estava livre das misérias da vida, e se estava vivo, ser-lhes-ia glorioso que Deus julgasse digno o severo castigo que sofriam por causa dele. Confessavam ainda que não poderiam ser mais culpados do que já o eram para com o pai, por terem acrescentado nova aflição à que ele já suportava pela perda de José. E Rúben continuava a censurar-lhes o crime que haviam cometido contra o irmão. Disse-lhes José que, como não duvidava da inocência deles, permitia que regressassem, contentando-se em castigar aquele que cometera o crime. Pois, assim como não era justo pôr em liberdade um culpado para ser agradável aos que não o eram, do mesmo modo, não seria razoável fazer sofrer inocentes pelo pecado de um só. E assim, eles podiam partir quando quisessem, que eles lhe garantiria toda a segurança. De tal maneira essas palavras penetraram-lhes o coração de todos, exceto Judá. Ficaram impossibilitados de responder. E como era muito generoso e haviam feito ao pai a promessa de reconduzir Benjamim, resolveu expor-se para salvá-lo, e assim falou a José:
Reconhecemos, meu senhor, que a injúria que recebeste é tão grande que não pode ser assaz rigorosamente castigada. Assim, ainda que a falta seja exclusiva de um só do mais moço de todos nós, queremos receber todos juntos o castigo. Embora pareça que nada devamos esperar em favor dele, não deixamos de confiar em vossa clemência e ousamos prometer a nós mesmos que seguireis, preferivelmente, nesta ocorrência, os sentimentos que ela vos inspirar, que não os da vossa justa cólera, pois é próprio das grandes almas, como a vossa, sobrepor-se à paixão, às paixões pelas quais as almas vulgares se deixam vencer. Considerai, por favor, se seria digno de vós fazer morrer pessoas que não querem ter a vida senão pela vossa bondade. Não será a primeira vez que vós a tereis conservado, pois sem o trigo que nos permitiste comprar, há muito tempo a fome nos teria matado a todos. Não permitais, portanto, que tão grande obrigação de que vos somos devedores fique inútil. Mas fazei que tenhamos ainda uma segunda, que não será menor que a primeira, pois é conceder em duas maneiras diferentes uma mesma graça. Conservar a vida aos que a fome teria feito morrer e não tirá-la àqueles que merecem morrer. Vós nos salvastes, dando-nos com que nos alimentarmos. Fazei-nos agora gozar deste favor por uma generosidade digna de vós. Sede cioso de vossos próprios dons, não vos contentando de nos salvar uma só vez a vida. E certamente, eu creio, Deus permitiu que tenhamos caído em tal infortúnio para fazer brilhar a vossa virtude. Pois, perdoando aos que vos ofenderam, fareis ver que a vossa bondade não se estende somente aos inocentes, que têm necessidade da vossa assistência, mas também aos culpados, aos quais a vossa graça é necessária. Embora seja coisa muito louvável socorrer os aflitos, não é menos digno de um homem elevado a um alto cargo esquecer as ofensas particulares que lhe são feitas. É glorioso perdoar as faltas leves. É imitar a divindade, que dá a vida aos que merecem perdê-la. Se a morte de José não me tivesse feito conhecer até que ponto vai a externa ternura de nosso pai para com os teus filhos, não insistiria eu tanto junto de vós pela conservação de um filho que lhe é tão caro. Se eu vô-lo faço, é somente a fim de contribuir para a glória que teríeis em perdoar-lhe, enquanto nós suportaríamos morrer com paciência. Se um pai que nos é tão querido e venerado se pudesse consolar com a nossa morte. Mas nós, embora sejamos moços e comecemos a desfrutar os prazeres da vida, sentimos muito mais o mal dele que o nosso e não vos rogamos tanto por nós quanto por ele, que não somente está acabado pela idade, mas também pela dor. Podemos dizer com verdade que é um homem de grande virtude, que nada omitiu nem esqueceu para nos levar à sua imitação, e que seria bem infeliz se lhe fôssemos causa de aflição. A nossa ausência já o faz sofrer, de tal modo que ele não poderia suportar a notícia da nossa morte. A vergonha de que seria acompanhada abreviaria sem dúvida os seus dias. E se, para evitar a confusão que isso lhe causaria, ele preferia deixar este mundo antes que a notícia se espalhasse. Assim, embora a vossa cólera seja muito justa, fazei com que a vossa compaixão por nosso Pai seja mais poderosa sobre o vosso espírito que o ressentimento pela nossa falta. Concedei essa graça à velhice, pois ele não se poderia resignar a sobreviver à nossa perda. Concedei-a na qualidade de pai, para honrar o vosso, na vossa pessoa, e honrar-vos a vós mesmo.
pois Deus vos deu essa mesma qualidade. Deus, que é o Pai de todo homem, vos tomará feliz da vossa família, se fizerdes ver e respeitais um nome que tendes em comum com ele. Deixai-vos levar pela vossa compaixão para com um pai que não poderia suportar a perda dos seus filhos. Nossa vida está em vossas mãos. Assim como podeis nola destruir com justiça, podeis também pela graça nola conservar. Ser-vos-á tanto mais glorioso imitar, nola conservando, a bondade de Deus, ao qual nola deu. Pois não será um só, mas vários que a conservareis. Dá-la a nosso irmão será dá-la a todos, pois não nos poderíamos resolver a sobreviver, nem voltar sem ele ao nosso Pai, e tudo o que lhe acontecer será comum conosco. Assim, se nos recusardes esta graça, nós só vos pediremos que nos façais sofrer o mesmo castigo com o qual o condenareis. Pois, ainda que não tenhamos parte no seu crime, preferimos passar por nossa pena a dor e a morrer por nossas mesmas mãos. Não vos direi, Senhor, que, sendo ele ainda jovem e sujeito às fraquezas da sua idade, a humanidade parece obrigar-vos a perdoar. Omitirei de propósito muitas outras coisas, a fim de que, se não vos deixar-vos descomover pelas nossas palavras, se possa atribuir disto a causa. A ter eu mal defendido meu irmão. Mas, se ao contrário, vós lhe perdoardes, pareça que nós somos devedores disso unicamente a vossa clemência e a penetração de vosso espírito, que terá conhecido melhor do que nós mesmos as razões que podem servir à nossa defesa. Mas, se não formos tão felizes e quiserdes castigá-lo, o único favor que vos peço é fazer-me sofrer a mesma pena em seu lugar e permitir-lhe que volte para o nosso Pai. Ou, se a vossa intenção é conservá-lo como escravo, vereis que eu estou mais em condições do que ele de vos prestar este serviço. 78. Judá assim falou, e demonstrando que estava pronto a expor alegremente para salvar o irmão, lançou-se aos pés de José, a fim de nada esquecer que pudesse comovê-lo e levá-lo a conceder a graça que pedia. Os outros irmãos fizeram o mesmo, e nenhum só se deixou oferecer a ser castigado em lugar de Benjamim. Tantos testemunhos de uma amizade tão verdadeira, fraterna, comoveram o coração de José. Então, não podendo mais continuar a fingir-se encolorizado, ordenou aos que estavam presentes que saíssem do quarto. Quando ficou sozinho com seus irmãos, José deu-se a conhecer, falando deste modo: a maneira como me trataste outrora dava-me motivo para vos acusar de má índole. Tudo o que fiz até aqui teve como finalidade apenas submeter-vos a uma prova. Porém, a amizade que demonstrais para com Benjamim obriga-me a mudar a minha opinião e mesmo a crer que Deus permitiu o que aconteceu para disso tirar o bem de que desfrutais agora, e que espero que sua graça seja ainda maior para o futuro. Assim, vendo que meu pai está passando bem, melhor do que eu mesmo imaginava, e testemunhando o vosso afeto por Benjamim, não é meu desejo lembrar-me do passado, a não ser para atribuí-lo ao nosso Deus e para considerá-lo como tendo sido naquele fato um ministro da providência.
E da mesma forma como o esqueço, quero que esqueçais também. E que este tão feliz acontecimento, fruto de um mau conselho, vos faça apagar o opróbrio de vossa falta, de modo a não vos restar desprazer algum, porque ela ficou sem efeito. Porque o desprazer de tê-la cometido vos causaria agora tristeza? Alegrai-vos ao contrário, pelo que aprove Deus a realizar em nosso favor, e ide imediatamente consolar o nosso Pai, para que a apreensão em que ele se encontra por vossa causa não o faça morrer, sem que eu tenha a consolação de vê-lo. Porque a maior alegria que a minha fortuna me poderá conceder é torná-lo participante dos bens que possuo, pela liberdade, pela liberalidade de Deus. Não deixeis também de trazer com ele as vossas esposas, os vossos filhos, os vossos parentes, a fim de que todos participem da minha felicidade. E desejo tanto mais, porque a carestia que vos aflige durará ainda 5 anos. José assim falou aos irmãos e abraçou a todos. Todos choravam, e os irmãos de José, não podendo duvidar da sinceridade, do afeto que lhes manifestava e do perdão que lhes concedia, muito verdadeiro, tinham o coração ferido de dor e não conseguiam perdoar-se a si mesmos por havê-lo tratado com tanta desumanidade. Depois de tantas lágrimas derramadas, aquele dia terminou com um grande banquete. 79. O rei, que soubera da chegada dos irmãos de José, manifestou não menos alegria do que teria sentido por qualquer outra feliz ventura que lhe sobreviesse. Presenteou-lhes com carros carregados de trigo e grande quantidade de ouro e prata, para levarem ao seu pai. José entregou-lhes também outros valiosos presentes, para em seu nome serem oferecidos a Jacó. Igualmente distribuiu presentes a todos os irmãos, além de alguns em particular a Benjamim. Voltaram eles então ao seu país, e Jacó não teve dificuldade em prestar fé à declaração de que o filho, por quem havia chorado tanto tempo, estava não somente cheio de vida, mas elevado a tão grande autoridade, governando todo o Egito, abaixo somente do rei. Esse fiel servidor recebeu tantas provas da infinita bondade de Deus, que delas não podia duvidar. Foi como se os fatos, durante algum tempo, estivessem como que suspensos. Assim, ele não viu impedimento em partir imediatamente para dar a José e a deste receber, ao mesmo tempo, a maior de todas as consolações que um e outro poderiam desejar em vida. Continua no próximo capítulo.